Boa noite. Boa noite. A paz de Cristo seja sobre a tua vida, amém? Rapaz, tá muito mudado aqui. A cor da parede. Eu entrei ali, achei que tinha aquela cadeirinha ali para ficar sentado. Já não tinha mais. Até aqui tá diferente. Última vez que eu ministrei no meio dos irmãos, acho que foi dia 15 de julho do ano passado. 6 meses se passaram, né? Passou rápido? Para vocês passou bem rápido. Mas um tempo de aperfeiçoamento, um tempo de envio que Deus fez com a minha vida, um tempo que eu fiquei distante e onde eu tive algumas experiências que eu creio que no tempo oportuno eu vou compartilhar, né? Eu creio que no tempo de Deus, que Deus vai proporcionar, eu vou compartilhar algumas das experiências que Deus nos fez passar, né? Eu e os irmãos que estavam lá naquele navio, né, ao longo desses meses. Verdade, eu estava com saudade de estar no meio dos irmãos, de ministrar até no meio dos irmãos, e tenho acompanhado aí algumas pregações pela internet. Assisti a palavra de Arthur na semana passada, falando sobre seguir a nuvem, e eu quero, na verdade, até dar uma continuidade naquilo que o Espírito Santo tem soprado sobre a sua igreja. O que eu quero falar nessa noite, na verdade, é algo simples, talvez que muitos aqui já ouviram. Estava procurando Arthur está ali. Onde muitos já ouviram, né? Alguns precisam talvez trazer para a prática do dia a dia, mas o fato de ser simples não quer dizer que é simplório ou simplista, que não tem a devida importância, então que tem um valor pequeno. Mas quando eu falo de simples, eu falo de algo que é básico, algo que é essencial, algo que é fundamental, algo que é importantíssimo para as nossas vidas, seja a nível pessoal, individual, seja a nível coletivo. Aliás, o nosso Deus é um Deus simples e profundo. Amém ou não amém? Você pode repetir isso para a pessoa que está ao teu lado? O nosso Deus é um Deus simples, mas Ele é um Deus profundo. E eu quero, na verdade, basear o que eu vou ministrar nessa noite. Deus colocou no meu coração uma passagem em João, queria que você pudesse abrir. João capítulo 1, do verso 1 ao 14, mas nós vamos pular alguns versículos aqui. João capítulo 1, do verso 1 ao versículo 14. Uma passagem muito interessante, em que ela se refere exclusivamente sobre Jesus, falando da sua eternidade, falando do seu grande poder, falando da sua função aqui na terra, do seu propósito aqui na terra, mas também chama a atenção para uma atitude que nós devemos ter. João 1, do versículo 1 ao versículo 14. Verso 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Diz assim comigo: nele estava a vida. E continua dizendo aqui: e a vida era a luz dos homens. Queria que você pudesse pular aí, versículo 9. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Agora atenta para o versículo 11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que eu quero chamar a atenção aqui, eu lembro da mensagem de Arthur falando sobre seguir a nuvem, atentar para o tempo de Deus, buscar a nuvem. Ele mencionou até a postura de Moisés, quando declarou: não deixe sair desse lugar se a tua presença não for conosco.
porque o Senhor iria enviar, iria abençoar o povo, mas a presença não iria junto com o povo. E Moisés, não é isso, Arthur? Tá certo? Então tô certo. Então aí, Deus ele falou que não iria. E Moisés, não, eu não quero sair desse lugar se a tua presença não for comigo ou conosco. E eu creio que aqui traz uma mensagem muito importante para nós. Porque eu não sei como que cada um aqui se encontra. É algo que Deus tem falado comigo nesses dias, é algo que Deus tem restaurado na minha vida nesses dias. E se Deus aqui falar com uma pessoa que está aqui nesse salão, eu já me dou por satisfeito. Mas eu quero partir o pão que Deus tem colocado na minha mesa, que tem partilhado comigo. E o que eu quero mencionar nessa noite, que eu quero, na verdade, partilhar com os irmãos nessa noite, é o que eu tenho vivido ao longo desses dias. Se eu pudesse intitular essa palavra, eu colocaria restauração do lugar secreto, ou do lugar de intimidade com Deus, ou do lugar de intimidade com o Pai. É uma passagem que eu acho muito interessante, essa passagem que nós lemos, porque ele coloca ali duas classes, aqueles que não receberam Jesus e aqueles que receberam Jesus. E um tempo atrás eu ouvi uma palavra, se eu não me engano foi do Luciano Subirá, e ele mencionou uma passagem também que Deus trouxe ao meu coração para linkar no que eu ia falar com vocês nessa noite. E está em Lucas 2, se pudesse projetar aqui, Lucas 2, versículos 6 e 7. Justamente dando exemplo prático, né, daqueles que não recebem Jesus. E ele fala que enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Foi na época do nascimento de Jesus. E ela deu à luz o seu primogênito, está falando de Maria. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Diz assim comigo, não havia lugar para Jesus na hospedaria. E o que eu acho interessante aqui é que ele está falando de um lugar de relacionamento. Ele está falando de um lugar onde ele seria hospedado. Ele está falando de um lugar de um relacionamento pessoal. Existem aqueles que o receberam e existem aqueles que não receberam. Aqui Jesus, ele iria nascer num lugar, numa hospedaria. Poderia ser numa hospedaria, com todo o aparato necessário. Mas não havia espaço para ele. Não havia lugar para ele. E ele teve que nascer numa manjedoura, num lugar bem simples, e talvez ali sem todo aquele aparato. Mas onde eu quero chegar? Essa hospedaria, na verdade, diz respeito ao nosso coração. Essa hospedaria diz respeito à nossa vida pessoal. Nós temos visto uma onda de avivamento que Deus está começando a fazer no nosso país. Temos visto aqui também em Cabo Frio. E eu não sei qual é o teu posicionamento diante disso. Mas eu posso te dizer com certeza que não há avivamento de forma coletiva sem ter um avivamento na forma individual. Não há avivamento na forma coletiva se não houver um avivamento no relacionamento pessoal. É verdade que Deus está nos levando para as ruas. Deus está nos levando a nos manifestar nas ruas. Está nos levando a manifestar a glória dEle, a presença dEle, manifestar a verdadeira alegria nas ruas. Mas isso é fruto de alguém que tem intimidade no secreto. Jesus, ele aconselha a nós entrarmos no nosso quarto quando ele fala de oração e fala para nós fecharmos a porta do nosso quarto, em que o Pai nos falaria em secreto. E depois o Pai nos recompensaria. E essa recompensa é pública. Essa recompensa, Deus fala conosco no secreto. Nós temos comunhões uns com os outros e partilhamos aquilo que Deus está falando no secreto. Isso fala quando nós temos comunhão com os santos. E depois Deus nos leva para as ruas manifestar a glória dele. Mas tudo começa dentro do secreto. A pergunta que eu te faço: como que está a hospedaria do teu coração? Porque eu quero frisar aqui a importância desse lugar secreto. Como eu disse, Jesus, ele deu uma ordem clara, deu uma direção clara, como nós deveríamos proceder no secreto. E quando Jesus ele fala, quando entrares no teu quarto. Ele não fala, vocês devem entrar no quarto.
ele já adota como algo básico, como algo essencial. Quando entrares, porque ele já considera que a oração, a vida com Deus, a vida de intimidade com o Pai é algo essencial no dia a dia do relacionamento de alguém com Cristo. Essa intimidade é algo essencial. Então, quando entrares no teu quarto, ele já adota que é uma prática que cada um de nós deve ter. Quantos compreendem? Quando entrares no teu quarto. A palavra do Senhor declara que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É interessante que essa palavra intimidade, quando você vai buscar a origem dela, o que significa intimidade, fala de sentar à mesa e conversar, uma conversa íntima, uma conversa familiar com Jesus. A intimidade é algo que o Senhor tem como algo principal, algo fundamental. O secreto fala de um lugar onde nós ficamos a sós com Ele. É um lugar onde nós ouvimos a sua voz. É um lugar onde as Escrituras falam conosco. É um lugar onde o Espírito Santo ministra o nosso coração. É um lugar onde nós contemplamos a glória de Deus e de glória em glória somos transformados na imagem do seu Filho. Intimidade fala de alguém que é próximo de Deus, que é próximo do Pai. Não fala de um lugar solitário, mas fala de solitude. Um lugar onde nós precisamos meditar. Um lugar onde nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Um lugar onde nós precisamos ser ministrados e ministrarmos a Ele também. Deus tem restaurado nesses dias e tem comunicado palavras sobre o relacionamento, o sacerdócio pessoal nosso com o Senhor. Quantos me compreendem até aqui? Paulo fala que ele considerava tudo como perda quando ele comparava o conhecer a Cristo, o conhecer Jesus. Essa palavra também conhecer, ela representa esse relacionamento pessoal com Jesus. Essa palavra conhecer também na origem fala de alguém que tem uma relação íntima. Quando fala que José não conheceu Maria, é que ele não teve uma relação íntima até Jesus nascer. O conhecer Jesus fala de unidade, de se tornar um com Ele. Mas isso só acontece quando nós temos um relacionamento de intimidade com Ele. Fala de mergulharmos nas Escrituras. Aliás, Jesus mesmo declarou que as Escrituras apontam para Ele. Fala de nós nos debruçarmos na palavra, mais do que cumprir um plano de leitura anual. É você entender a importância daquele maná. É você entender a importância daquele pão diário. Como Jesus orou: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão nosso semanal nos dá hoje. Não é o pão nosso mensal nos dá hoje. Não é o pão da reunião ou o pão do grupo caseiro, mas é o pão de cada dia nos dá hoje. Não é nos dá amanhã, é nos dá hoje. Eu preciso do pão hoje. Eu preciso comer hoje. Você está aí? Amém ou não amém? É o pão de cada dia. Jesus, quando foi tentado, ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando do maná. Quando você vai ler o Antigo Testamento todo ele aponta para o Novo Testamento. Aliás, as Escrituras apontam para Jesus. E o maná era um pão que descia do céu e que alimentava o povo todos os dias. Mas tinha alguns espertos que tentavam pegar o maná e falavam assim: eu não sei se amanhã vai vir esse maná, então eu vou guardar para amanhã. E o que acontecia com o maná? Ele apodrecia, porque o povo deveria buscar e depender do maná todos os dias. Todos os dias. Maná é o pão que desce do céu. Jesus, a verdade que liberta, que transforma, que desce do céu e te alimenta, te sustenta. Nós precisamos entender a importância dessa relação pessoal, dessa intimidade, desse conhecer. Sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus, ele pegou a água e transformou em vinho. A gente sabe que a água e vinho são símbolos.
O vinho representa o novo de Deus. O vinho representa o mover profético. O vinho representa o Espírito Santo sendo derramado. Mas Jesus, ele não derramou do nada. Ele pegou a água. E a água representa a palavra. Se você correr as Escrituras, você vai ver que a água, ela representa a palavra de Deus. O vinho, ele é originado da palavra. O avivamento, ele é originado da palavra. O vinho de Deus, o novo de Deus, o avivamento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a nossa nação, não vai ter fundamento se não vir da palavra de Deus, se não vir da água de Deus. Nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra. Às vezes a gente sabe falar de tanta coisa. A gente sabe falar de futebol. A gente sabe falar de seriado. Mas às vezes a gente não sabe citar o nome dos 12 apóstolos. Porque a gente não tem apego à palavra. Deus está restaurando a sede e a fome da palavra dele. O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, já mencionei isso aqui ano passado. Ele libera uma profecia para os últimos dias. E ele diz que eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O Senhor vai enviar fome sobre a terra. Diz assim para o teu irmão: o Senhor vai enviar fome sobre a tua vida. O Senhor está enviando fome sobre a tua vida. Mas é a fome de ouvir as palavras do Senhor. Isso é uma profecia liberada pelo profeta Amós para os últimos dias. Nós estamos vivendo esses dias. O Senhor tem restaurado a fome de ouvir as palavras do Senhor. Como tem sido a tua relação com a palavra? Até a verdadeira adoração que está lá em João diz que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A adoração, ela tem que ser do espírito. É a adoração que vem do coração. É a adoração que vem do centro do nosso ser. Não é uma adoração simplesmente com sentimentos. Não é uma adoração almática que vem da nossa alma, onde nós choramos, nós cantamos, nós dançamos, nós rimos. Isso tudo é possível, mas isso não para por aí. A nossa adoração, ela é adoração em espírito. Ela vem do nosso coração, do nosso interior, da nossa essência, porque nós somos espírito. Deus é espírito. E ele se relaciona com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando fala adoração em verdade, fala da verdade que há em nós. Fala de uma transparência. E fala de uma adoração coerente, uma vida coerente com a verdade bíblica, com a verdade na palavra. O lugar de intimidade, o lugar de comunhão no secreto é algo que é fundamental para nós. Eu digo que é o maior chamado de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós declaramos: eu fui chamado para missões, eu fui chamado para isso, fui chamado para aquilo outro. Os teólogos dizem que quando você quer saber qual o significado, o sentido de uma palavra, você tem que usar, às vezes, uma técnica que eles usam, que é a primeira menção dessa palavra. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala que Deus é luz, onde é que essa palavra ela surge inicialmente na Bíblia? A primeira vez está lá em Gênesis. No haja luz de Deus. Você entende qual é a função da luz, que é dissipar as trevas. Você entende qual é o propósito da luz, porque a primeira menção dela foi em Gênesis. Então você entende qual é o significado, o sentido dessa palavra. Então, voltando para cá, às vezes a gente fala sobre um chamado. Quando é que apareceu a primeira vez essa palavra, chamar, esse verbo chamar, na Bíblia? Quando Adão pecou. Lá em Gênesis 3, você acompanha. Deus aparece para se encontrar com Adão. E Deus chamou Adão. Ali foi a primeira vez que esse verbo apareceu, chamou. É o maior chamado. Foi a primeira vez que Deus chamou o homem. E Deus não perguntou: Adão, o que você estava fazendo? Deus não perguntou isso. Adão, o que você está fazendo aí, cara? Deus falou: Adão, onde você está? O maior chamado de Deus para a nossa vida é estar na presença do Pai.
Deus falou: Adão, aonde você está? Todos os dias eu vim ao teu encontro. E agora eu cheguei e você não está aqui. Aonde você está? Volta para o lugar que você não deveria ter saído. Volta para a minha presença. Volta para o lugar de comunhão comigo. Adão, onde você está? Ele não falou o que você está fazendo, Adão. Deus não estava preocupado com o que Adão estava fazendo. Deus estava preocupado em ter comunhão com Adão. Porque nós fomos criados para um relacionamento pessoal com Deus. Quantos compreendem? O maior chamado de Deus para a nossa vida é estar num lugar de intimidade. É estar num lugar secreto. Deus não se impressiona com aquilo que nós fazemos. Muitos no último dia falarão: em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, expulsei, preguei, fiz tudo. Jesus vai falar assim: não vos conheço, não tive intimidade com você, não me relacionei com você. Você fez a minha obra sem a minha presença, sem mim. O maior chamado de Deus para a tua vida é estar na presença dEle. Maior chamado. Quando você está na presença dEle, aí sim, Ele vai te vocacionar, vai te enviar para fazer a missão que Ele tem para a tua vida. Mas é na presença dEle. Isaías teve essa experiência de contemplar o Senhor, ser tocado pelo Senhor, se envolver com a presença do Senhor, e depois foi enviado pelo Senhor. Escuta, abre comigo aí em Atos. Atos 17, versículo 26 ao 28. Olha o que diz aqui, nas Escrituras, quando ele declara: de um só. Vou esperar aí, estou vendo as folhas aí fazendo barulho. Atos 17, versículo 26. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Diz assim comigo: para buscarem a Deus. Está escrito claramente aqui: para buscarem a Deus. Buscar a Deus. Fez toda a raça, estabeleceu tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus fez a raça humana, toda a raça humana, estabeleceu tempos previamente estabelecidos para que todos buscassem a quem? A Deus. Para que todos buscassem a Deus. E a pergunta que eu te faço: onde você está? Como está teu relacionamento pessoal com Jesus? O que você tem ouvido da parte de Deus? Sabe, amados, quando a gente tem o nosso grupo caseiro, eu creio que esse momento é um momento que cada um ali pode partilhar algo. Porque se cada um está tendo um momento de intimidade com Deus, está tendo um momento pessoal com Deus, ele tem algo a dizer. Ele tem algo a compartilhar. Se eu chegar para alguém assim: o que Deus tem falado contigo nessa semana? Deixar essa pessoa falar no grupo caseiro. 5 minutos aí, fala aí, o que Deus tem falado contigo? Se ela não tiver o que falar, alguma coisa está errada. Só que nós, muitas das vezes, até como nós fazemos na nossa alimentação natural, pensa no metabolismo do nosso corpo. Se você fizer um jejum, amanhã, segunda, e almoçar meio-dia, teu organismo, ele já vai ficar ligado. Pô, não recebi nenhum alimento durante a manhã, então, aí você almoçou, ele vai entender que só vai receber alimento depois, meio-dia do outro dia. E vamos supor que você entre nessa rotina. Almoça meio-dia, fica de jejum, vai até no outro dia, almoça meio-dia. Teu organismo vai começar a acumular alimento
para que possa gerar energia para o teu corpo. É um depósito que ele vai fazendo. Porque o teu metabolismo vai ficar lento e ele vai ficar armazenando ali gordura, nutrientes para o teu organismo. E às vezes, a gente faz isso com a nossa vida espiritual. A gente recebe uma palavra no domingo, depois a gente não tem contato com as escrituras nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, é dia da IL. Aí recebe o depósito, aí vem quinta, vem sexta, vem sábado, aí vem onda jovem. Aí recebe outro depósito e vai vivendo de depósito. Não vai vivendo de maná diário, o pão diário, mas vai vivendo de depósito. E o teu metabolismo vai só diminuindo. E a saúde espiritual só vai decaindo. Mas a galera aí que é da alimentação saudável, né, muitos adotam o ritmo de comer de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, e o metabolismo fica mais acelerado, e vai comendo de pouquinho em pouquinho. Agora traz para a tua vida espiritual. A cada dia, você vai lá, o pão de cada dia que o Senhor me deu hoje. O pão de cada dia que o Senhor me deu hoje. E você vai se alimentando. Você vai entrando numa frequência de metabolismo espiritual mais acelerado. E você vai se fortalecendo, vai se enchendo dele. Você vai crescendo, como Pedro declarou, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas existem alguns empecilhos, amados. Existem alguns empecilhos para que nós possamos ter esse relacionamento pessoal. Existem alguns empecilhos que nós precisamos vencer. E Deus falou comigo sobre 2 corações. Eu quero falar rapidamente sobre esses 2 corações. Existe uma passagem clássica que nós usamos até para evangelizar. Pode ser usado para evangelizar, mas eu gosto de usar muito mais para a igreja. Quando fala da igreja lá de Laodiceia. Nessa igreja, nessa localidade de Laodiceia, fala de uma igreja que tinha uma característica de mornidão. Uma igreja que, na verdade, estava vivendo uma vida mediana. E Jesus declara: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando de intimidade, mais do que fazer parte da vida da pessoa. Ele fala de sentar à mesa, de intimidade. E existe uma fatia da igreja, da sociedade, que está ocupada demais para hospedar Jesus. Está ocupada demais para ter essa relação pessoal com Jesus. E Deus falava de 2 corações. O primeiro coração é o coração cheio. Nós vivemos em dias maus, em dias cheios de tarefas. Franco já ministrou sobre isso aqui. Quando Jesus orou: Pai, nos livra do mal, fala desse dia cheio. Paulo, quando declara sobre o dia mau, ele está falando de dias cheios de tarefas, de atividades, de coisas para fazer, de pensar, de se preocupar. Ele está falando da característica de Marta, aquela mulher que estava inquieta, estava preocupada com tantas coisas para fazer, que não tinha tempo para estar aos pés de Jesus. Nós vivemos esses dias maus. São pessoas que estão ocupadas demais. E às vezes entram num ciclo vicioso. Sabe qual era a estratégia que Faraó utilizava para o povo de Israel? Quando eles começaram a pensar em Deus, quando eles começaram a pensar, talvez, em adorar a Deus, Faraó falou assim: dobra a carga de trabalho, para eles se ocuparem mais e não terem tempo de pensar em Deus. E às vezes nós entramos nesse ciclo de trabalho, muita coisa para fazer, e às vezes é o trabalho até para o Senhor, muitas coisas, muitos afazeres, e de repente a gente se vê cansado, e a gente começa a se regalar, a gente começa a buscar uma fonte de prazer para descansar. Afinal eu mereço, afinal ralei muito, afinal estou cansado, eu preciso de um descanso. E a gente entra nesse ciclo vicioso: trabalho e lazer, trabalho e prazer, trabalho e lazer. E onde entra o relacionamento pessoal com Cristo Jesus? Quantos me compreendem? Deus quer restaurar o lugar de intimidade com Ele.
Deus quer restaurar o lugar secreto de intimidade com o Pai. E muitos de nós, como eu já usei essa desculpa, essa justificativa, mas Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo. Minha rotina está puxada. E certa vez eu ouvi de um homem de Deus, eu não lembro quem agora, que ele falou assim: todo propósito debaixo do céu há um tempo. Diz assim comigo: todo propósito debaixo do céu há um tempo. Isso está escrito lá em Eclesiastes. Então, quando eu declaro assim: Senhor, eu não tenho tempo, na verdade, não é que eu não tenho tempo. Na verdade, eu estou sem propósito. Porque se minha vida ela é orientada, guiada, baseada em propósitos, se eu tenho um propósito firme de buscar a Deus, uma só coisa pedirei, mas não só pedirei, a buscarei. Se eu tenho um propósito firme de buscar o Senhor, de me relacionar com Ele, o tempo vai aparecer. Porque para todo propósito debaixo do céu há um tempo. Então, se eu digo que eu não tenho tempo, na verdade eu estou sem propósito. A minha vida não tem propósito. Eu não estou com um propósito firme de caçar, de buscar a Deus e de ter relacionamento pessoal com a pessoa do Espírito Santo. Amém ou não amém? Os Estados Unidos declara lá o tio Sam: time is money. Tempo é dinheiro. No reino de Deus nós declaramos: time is life. Tempo é vida. Nós pegamos aquela passagem da mulher que quebrou o vaso de alabastro, derramou sobre os pés de Jesus numa forma de amor, de devoção, de adoração a Ele. Como é que nós poderíamos trazer isso para o nosso dia de hoje? Na verdade, amados, aquele vaso de alabastro que continha um líquido caro representava o tempo daquela mulher. Quando você dá a tua oferta, a tua primícia aqui, na verdade tu está dando o teu tempo, porque você trabalhou 8 horas ou 10 horas por dia, 40 horas por semana, tantas horas por mês, e aquilo gerou um recurso financeiro. E quando você pega aquela parte daquele recurso e você dá aos pés de Jesus, você está dando o teu tempo. Então a melhor forma de você ofertar algo a Deus é dar o teu tempo a Ele, é investir um tempo com Ele, é investir um tempo em oração, um tempo de leitura na palavra, mas uma leitura em que você venha ouvir Deus. Não simplesmente você ler um capítulo para bater um ponto ou fazer um X, mas é você ter comunhão com a palavra, meditar na lei dia e noite. O teu prazer ser a lei do Senhor, o teu prazer ser as Escrituras. Quantos me compreendem? Deus está restaurando a fome e a sede genuína pela sua palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe transformação de vida sem palavra. Sem intimidade, comunhão com Jesus, com Ele. Tempo é vida. Eu lembro, quando Deus falou comigo isso, eu comecei a me policiar no meu tempo. Porque às vezes a gente investe, não estou falando que a gente não deve ver filme, eu gosto muito de filme, que a gente não deve ver jogo de futebol, eu gosto muito de jogo de futebol, mas a gente não pode alegar para o Senhor: Senhor, eu não tive tempo, e a gente ficou 2 horas vendo filme e a gente não teve tempo para ler as Escrituras, ou para tirar um tempo de oração, porque às vezes a gente se justifica nisso. E eu lembro que eu cheguei em casa, minha esposa estava com as crianças, eu tive um tempo com as crianças e tal, e depois elas apagaram, era 10 horas da noite, todo mundo dormiu. Eu falei: ué, foi só o sacerdote sair de casa que todo mundo mudou a rotina, agora todo mundo dorme 10 horas da noite. E eu não estava acostumado com isso, a gente dormia meia-noite, 1 hora da manhã, e todo mundo dormiu 10 horas. Eu falei: vou aproveitar então, vou, quarta-feira, vou ver um joguinho. Aí botei lá. Aí comecei a assistir o jogo. Tal. Com 20 minutos de jogo, Espírito Santo, por que você não vai tirar um tempo de intimidade comigo e vem me buscar? Aí eu falei: vou fazer as 2 coisas. Vou ver o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, vou orar, vou buscar Deus. Vai dar tempo, 10 horas, até as 10h45, 10h50, tá tranquilo, tá todo mundo dormindo. Amados, não deu tempo nem de acabar o primeiro tempo. O Espírito Santo veio com um peso tão grande no meu coração, que eu falei:
não vou ver mais esse jogo. Desliguei a televisão e fui buscar Deus. Está nas nossas mãos, amados. Está nas nossas mãos. Nós é que precisamos reordenar as nossas agendas. Se nós não temos tempo, é porque a nossa rotina está sem propósito. A nossa agenda está sem propósito. E nós precisamos mudar as nossas agendas. Mudar a nossa rotina. Mudar o nosso hábito. Amados, até em relação à família. Eu tenho conversado com Lívia. Porque às vezes a gente se vê no sentimentalismo de não, eu tenho que investir também, brincar com as minhas filhas e tal. E eu tenho que fazer isso mesmo. Ainda mais eu que fiquei um tempo longe. Mas tudo tem um equilíbrio. Há tempo para tudo. Então eu posso tirar um tempo e brincar com elas e chegar a um determinado momento, até porque Radassa tá aí não, né? Radassa é incansável. Ela sai de uma brincadeira, entra em outra, entra em outra, entra em outra, entra em outra. Se deixar, tá 6 horas querendo brincar. E eu tenho que chegar, filha. Não, agora não. Agora papai vai para o lugar secreto ali. Papai vai orar. Porque isso até semeia na vida dela. Como é que ela vai ser uma menina de oração se ela não vê o pai e a mãe dela tendo uma vida de oração? Isso é incoerente. Então até nisso a gente, acabou. Agora é tempo de papai buscar Deus. Lívia estava contando que ela estava na cozinha lá, estava ouvindo um louvor e começou, Deus falar com ela, começou a chorar, começou a falar em língua, chorando, tal, na cozinha, aí Dara, Radassa, mamãe está chorando, Radassa. Aí Radassa, não, mamãe está orando, pô, está falando com Deus. Então ela já está ligada, já está entendendo qual é o mover, está entendendo o mover do Espírito Santo. Mas nós precisamos, amados, restaurar o nosso lugar secreto de intimidade com o Pai. Quantos me compreendem? Jesus, diversas vezes, ele estava sendo esmagado pelas demandas da multidão. E ele dava um perdido na multidão. Pega um barco, deixa o barco ali já prontinho. Ele dava um perdido na multidão e quando os discípulos iam procurar, dava perdido até nos discípulos. Ia embora e ia orar sozinho com o Pai. Às vezes ele chamava, Pedro, Tiago, João, vamos orar comigo. Eu digo que uma meta básica que nós precisamos ter de intimidade com Deus por dia é 1 hora. 1 hora. Seria uma meta básica. Por que isso, Tiago? Porque Jesus, quando chamou Pedro, Tiago e João, ele foi lá orar. E quando ele desceu, o que ele falou? Encontrou os discípulos dormindo. E falou, vocês não podem vigiar aí, orar comigo pelo menos 1 hora? Quanto tempo que Jesus estava lá? 1 hora. 1 hora. Você não pode ficar 1 hora? 1 hora orando, comigo? Tem que dormir? Jesus está à porta. Ele está batendo a porta do nosso coração. Diz assim comigo, eu não posso deixar que o meu coração esteja cheio. Nós precisamos mudar as nossas agendas. Ofertar o nosso tempo de qualidade. Mais do que quantidade. Falei 1 hora aqui, mas mais do que quantidade. É um tempo de qualidade com o nosso amado. O outro coração é o coração endurecido. Quando a gente fala do coração endurecido, parece que é um coração que está com raiva, ou está com ira, ou um coração que está fechado para Jesus, né? Talvez com uma aversão. Não. Todas as vezes que Jesus falava sobre dureza de coração com os discípulos, ele falava, vocês não têm fé? Vão deixar o coração de vocês ficar endurecido? Ele atacava a raiz de incredulidade. E o autor aos Hebreus fala isso. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Repetidas vezes, o autor aos Hebreus ele fala sobre isso. De não endurecer o coração. E ele menciona a raiz de incredulidade. A raiz de incredulidade é algo que acontece sutilmente no nosso coração. É aos poucos. Não entra do nada no nosso coração. Uma vez eu fiz uma analogia em relação ao sapo. Quando você quer matar o sapo, você não pode pegar a panela quente e jogar o sapo ali, que ele vai tocar e vai pular. Mas a estratégia é você pegar o sapo na água fresquinha, dentro da panela, bota no fogo e vai esquentando. E ele não vai percebendo. Quando ele vê que está durinho já lá dentro. Morreu.
E é assim a raiz de credulidade. Ela vai minando aos poucos. É possível que alguns que estão sentados aqui estão vendo tantas palavras sendo liberadas, como da nuvem. Tantas palavras sendo liberadas na internet, através dos pastores, dos apóstolos. E talvez você possa olhar para a tua vida e falar assim, cara, isso aí não é para mim, cara. Eu não me vejo dentro desse negócio. Eu não me vejo dentro desse mover profético. Eu não me vejo dentro desse avivamento. Eu lembro de uma irmã, semana passada, ela entregou uma visão lá em Niterói. Ela teve a visão de muitos irmãos na piscina, nadando, mas só na superfície. E alguns até mergulhavam, mas voltavam. E preferiam ficar na superfície. E veio a alusão ao rio de Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel fala daqueles 4 níveis. Tem pessoas que se contentam em ficar com as águas ali no tornozelo e assistindo o que está acontecendo ali perto, até porque ela está dentro da água. Então ela acha que ela está dentro do mover. Ela acha que ela está provando daquilo que Deus está fazendo. Mas é um engano. Porque só prova daquilo que Deus está fazendo quem estiver em águas profundas, mergulhadas no Espírito Santo. Pessoas que estão sendo guiadas por Ele. Tem pessoas que vão só no barulho. Como aquela história dos cães de caça. Aqueles cães de caça lá na Inglaterra, você vê um cão vê a caça e sai latindo desesperadamente. Os outros começam a latir. Quem está de fora não sabe nem quem viu a caça. Todo mundo começa, e vai. De repente os cães começam a voltar. E fica faltando um cão. Qual é o cão que falta? O que viu a caça. O que teve a experiência. O que ouviu do Senhor. Quem vai no barulho, chega um determinado momento ele volta. Porque ele não teve uma experiência pessoal. Quantos me compreendem? Não teve uma experiência pessoal. Deus não falou com ele. Deus não tocou ele. Não tem um lugar de secreto, de intimidade com o Pai. O Pai não tem falado com ele em secreto. E muitos se comportam dessa forma porque já não creem. Já não creem que Deus tem algo para as suas vidas. Já não creem que Deus está contando com eles. Já não creem e começam a viver sua vida independente. Começam a viver sua vida de forma mediana. Esses dias Deus me trouxe à memória aquela passagem da mulher, da noiva e do noivo, lá de Cantares. E o noivo batendo na porta. E a mulher já deitada. E o noivo batendo na porta e chamando ela. Ela até ouviu a voz do amado. Mas a gente tem que ouvir e abrir a porta. Ela só ouviu a voz do amado. Ela só despertou do sono. Paulo fala, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Não basta só despertar e ouvir a voz. Porque ela até ficou falando com o amado. Ah, já estou aqui deitado, já me lavei, já estou aqui deitado, tal. E o amado tentando entrar. Jesus tentando entrar, não desistindo. E chegou um determinado momento que ela resolve levantar. E quando ela abre a porta, o amado não está mais lá. Nós precisamos aproveitar o tempo oportuno do Senhor. Nós precisamos aproveitar o kairós de Deus. O tempo que se chama hoje. O autor Hebreus declara, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Levanta, abre a porta, deixa ele entrar, deixa ele colocar um banquete para você. E você se alimentar. O salmista declara, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe como é que termina? Diz assim, ó, põe-me uma mesa perante os meus adversários. Unge-me com óleo e o meu cálice transbordará. A vontade do Senhor é de colocar uma mesa, te chamar para cear com Ele, colocar um banquete numa mesa, partilhar o pão da palavra, partilhar o pão contigo, as verdades com você, te instruir, te curar, te santificar, te libertar. Logo em seguida fala que Ele vai ungir com óleo.
Isso fala da capacitação do Espírito Santo. Isso fala do óleo que quebra todo jugo, da unção de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. E por fim ele declara que o cálice vai transbordar. Cálice fala da nossa vida transbordando da vida de Deus. Da nossa vida transbordando da presença do Espírito Santo. Quantos me compreendem? Mas tudo começa no sentar à mesa com Jesus. Tudo começa no partir o pão com Jesus. Vocês conhecem a história dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus declarou antes da sua morte, permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. 2 discípulos com raiz de incredulidade no coração foram embora e foram em direção a Emaús, uma cidade a 12 quilômetros de distância. E Jesus intercepta eles não reconhecem Jesus, e Jesus vai caminhando com eles e conversando com eles. Chega um determinado momento que eles convidam Jesus, entra aqui com a gente. E eles hospedam Jesus. Olha o poder que há em ter uma relação de intimidade com Cristo. Jesus se assenta à mesa com eles, pega o pão e parte o pão e dá para eles. No momento que eles comem o pão, as escamas caem dos olhos e eles enxergam que era Jesus. Jesus desaparece. E a primeira coisa que eles fazem, eles voltam para Jerusalém e ficam aguardando o derramado do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Tudo começa no sentar à mesa com Cristo. Amém ou não amém? Uma só coisa nós pedimos, mas não só pedimos, e a buscaremos, que a gente possa estar todos os dias da nossa vida nesse lugar de intimidade com o Pai. Não só pedir, mas buscar, tomar atitudes práticas de buscar. Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com os quebrantados e contritos de coração, com os pobres de espírito, aqueles que se humilham e que reconhecem que não dá sem Ele, que não dá para viver sem Ele, que não dá para se mover sem Ele. Naquela passagem que nós lemos de Atos, que diz que toda raça foi criada para buscar ao Senhor. Ele diz no versículo 28, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nele vivemos. Diz assim comigo, nele vivemos. Nele nos movemos e nele existimos. Não tem razão de ser, queridos. Não tem razão de ser. Não tem razão de existir, de se mover, se não for na presença dele. Como tem sido esse lugar de intimidade com o Senhor? O que você tem ouvido da parte de Deus? Será que teu coração está cheio demais e não tem espaço para ele se hospedar? Ou teu coração está duro por causa da incredulidade? Você não crê mais. A tua fé está abalada. Você não crê mais que você vai viver experiências com Ele, que Deus vai te transformar e vai te usar para transformar outras pessoas. Talvez você não crê mais nisso. Mas o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de abatido de espírito. Deus está perto daqueles que têm coração quebrantados. Eu queria orar por algumas pessoas aqui nessa noite. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Davi declara nesse Salmo 23 que eu mencionei: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Em outras versões declara, à vista dos meus adversários. Sabe o que é isso, amado? Quando você se assenta à mesa com Jesus, nesse lugar de intimidade, comunhão, Ele prepara um banquete. Ele prepara um banquete na presença dos teus inimigos. Quem são os teus inimigos? Talvez o medo que está no teu coração. Talvez o pecado que assola, que tem te afrontado dia após dia. Talvez o próprio diabo que tem te atormentado. Talvez a influência deste mundo, esse sistema corrupto, tem te vencido.
Mas ele declara que ele prepara um banquete à vista dos teus inimigos, à vista dos teus adversários. Há uma palavra que Deus liberou sobre Jesus: assenta à minha direita, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Debaixo dos pés, os pés de Jesus, é a igreja do Senhor. Nós somos as mãos, os braços, os pés de Jesus. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Deus, ele prepara uma mesa diante dos teus inimigos, diante dos teus adversários. E os teus adversários ficarão debaixo dos teus pés. Mas isso é fruto de sentar à mesa no banquete com Jesus. Você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem ouvido Jesus? O que ele tem ministrado no teu coração nesses dias? Como tem sido o teu dia a dia? Sabe, eu passei em tantos países onde o Evangelho, ele é negado, ele é proibido. Eu vou compartilhar mais para frente, mas eu vejo, por exemplo, lá em Atenas, só existe uma igreja registrada perante o governo, porque o Evangelho lá não é aceito. Não é aceito. Eles não recebem o Evangelho. As pessoas não têm liberdade. As pessoas não têm acesso a um povo que se chama pelo nome do Senhor. As pessoas não têm acesso a esse fervor que nós temos. E às vezes a gente não aproveita a liberdade que nós temos no nosso país, amados. Não adianta você querer se envolver com qualquer mover profético, com qualquer onda de avivamento, se você não tiver a tua relação de intimidade com Deus. O teu lugar secreto com Ele. Espírito Santo, fecha os teus olhos. Se quiser ficar com os teus olhos abertos também, fica livre. Espírito Santo, Tu és aquele que toca, Tu és aquele que quebranta, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Tu és aquele que nos constrange. Certa vez eu tive uma visão em 2005, amados. 2005, o último retiro de Araruama, se eu não me engano. E eu lembro que eu me via tenso no caminho. Que o caminho era estreito. E eu ficava com medo. Se eu pisasse um pouquinho fora com a direita, eu saía do caminho. Se eu pisasse um pouquinho fora com a esquerda, eu saía do caminho. E de repente Jesus começou a ministrar no meu coração. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E a partir do momento que eu fui andando tenso, as verdades do reino de Deus começaram a me tocar, me transformar, me curar, me santificar, me libertar. E a vida de Deus começou a fluir em mim. E aquela tensão que estava sobre mim, na visão, ela saiu. E eu começava a pular, a saltar, mesmo o caminho sendo estreito. Porque eu estava recebendo da vida de Deus. E aquilo era o mais importante para mim. A vida de Deus estava sendo abundante em mim. Eu estava alegre, feliz. Porque as verdades estavam me transformando. Estavam me tocando naquela hora. Porque a vida com Deus é a vida maravilhosa. Uma vida de intimidade. Quando nós sentamos aos pés de Jesus e ouvimos a sua voz. Não há coisa melhor na face da terra do que sentir e ouvir a presença de Deus. Não há, queridos. Quando nós encontrarmos esse lugar de fato e de verdade, nós não iremos querer pisar em qualquer outro lugar. Como diz uma canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque a melhor coisa deste mundo não é fazer nada, mas é estar com Ele. É estar na presença dEle. É desfrutar da presença do Espírito Santo. É ouvir sua voz. É Ele falar contigo.
Jesus. Ministra os corações, Jesus. Ministra cada coração, Jesus. Nós queremos buscar esse lugar de intimidade. Nós queremos que esse lugar secreto seja restaurado na nossa vida, Senhor. Levanta aqui, Senhor, uma geração de homens e mulheres bem-aventurados que meditam na lei dia e noite, como diz lá no Salmo 1, cujo seu prazer está na lei do Senhor. Mais do que internet, mais do que notícias, mais do que Facebook, mais do que rede social, nós queremos mergulhar nas Escrituras. Restaura a sede e a fome de ouvir as palavras do Senhor. Restaura, 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 Senhor. Comece a orar aí no teu lugar, querido. Comece a abrir o teu coração e fala: Senhor, eu não quero adorar o mover, eu quero adorar a Ti. Eu quero ser íntimo de Ti. Eu quero estar contigo aonde o Senhor quiser. Eu quero estar contigo. No meu quarto, na minha sala, na faculdade, no carro, no ônibus, na rua. Eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida. Shamanaralabaxaralabas. Xaralabaxamanaralabas. Xaralabaxecantaralabas. Orerabaxamanaralabas. O véu do templo se rasgou, querido. Nós temos acesso com confiança à presença do Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Queremos vender tudo que temos. Queremos abrir mão. Queremos doar o nosso tempo e comprar essa pérola, Senhor. Enquanto nós ministramos uma canção, se essa palavra ela serve para você, se essa palavra ela está te tocando, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Deixa o Senhor restaurar esse lugar de intimidade. Deixa o Senhor restaurar esse lugar de comunhão, esse lugar onde você vai ouvir a voz dEle todos os dias. Oh, Jesus, vim te buscar, meu coração queimou de amor. Oh, Jesus, queimou por ti. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui. Escuta, feche teus olhos. Assim como os discípulos que estavam no caminho de Emaús, Jesus estava andando com eles e eles não tinham visto ainda Jesus. Mas quando eles se assentaram à mesa com Jesus, as escamas caíram. Eles falaram um com o outro. Bem que quando ele falava, o nosso coração ardia. Bem que quando ele falava, o nosso coração, a gente sentia algo. E eu quero declarar que tem pessoas que estão sentindo algo aí. Mas eu quero declarar todo espírito de incredulidade batendo em retirada agora da tua mente. Toda raiz de incredulidade caindo por terra agora em nome de Jesus. Porque o Senhor está falando no teu coração e você está sentindo algo. E Ele está te chamando, vem. 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 Vem que eu quero tirar as escamas dos teus olhos. Vem que eu quero fazer você viver um novo tempo. Vem. Vem. Vem.
Eu não sei como está a tua vida, a tua rotina, o teu dia a dia. Mas o Senhor quer mudar a tua rotina, a tua agenda. E Ele quer te dar dias de experiências marcantes. Sabe, aqui, nessa noite, é só um start, é só o início de um processo. Ninguém vai sair daqui já ouvindo o Senhor plenamente, já íntimo de Deus, porque isso é algo que tem que acontecer dia após dia. Mas o Senhor quer iniciar isso na tua vida nessa noite. Ele está colocando um banquete aqui, na presença dos teus inimigos internos, na presença dos teus adversários. E Ele quer ungir a tua cabeça com óleo, e Ele quer que teu cálice comece a transbordar nessa noite. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Oh, nada vai, Senhor. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Começa a subir. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Pai, eu vim te buscar. Abra teu coração diante dele. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar
sustento da nossa fé, Cristo Filho do Deus vivo, onde a igreja está fundamentada. Tu és a pedra preciosa, Tu és a pérola a qual nós encontramos e queremos vender tudo. Queremos doar nossa vida, queremos doar o nosso tempo para estar contigo, junto à pedra, junto à pedra. Oh Jesus, oh Jesus, oh inabalável, 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 pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Espírito Santo, move os corações aqui nesse lugar, Senhor. Senhor, reaviva corações, gera fome e sede pela Tua palavra, gera fome e sede pela Tua presença, assim como a corça anseia pelas águas, que nós possamos ansiar pela Tua presença todos os dias da nossa vida. Dá-nos mais fome, dá-nos mais sede. Uma coisa só nós te pedimos e a buscaremos. Queremos estar todos os dias na Tua presença. Oh Jesus, uma geração de homens, uma geração de mulheres que tenham apego à Tua presença, que tenham anelo pela Tua palavra, que tenham o seu prazer nas Escrituras, em comunhão contigo, em ouvir Tua voz. Portanto, Senhor, prepara um banquete, Senhor, para cada um deles. Unge, Senhor, a cabeça de cada um deles com Teu óleo precioso. Capacita cada um deles. Derrama da Tua unção que despedaça todo jugo. Derrama do Teu óleo fresco sobre cada cabeça aqui, Senhor. E que o cálice, que cada vida venha transbordar da Tua presença, da Tua glória, da Tua vida, e venham fazer a diferença onde quer que eles venham pisar, com a planta dos seus pés. Declaramos aqui, Senhor, vidas que venham transbordar de Ti, Senhor, para alcançar a outros, para alcançar a outros. Deixa o Senhor te marcar nesses dias. Como eu disse, isso aqui é um processo. Amanhã, depois de amanhã e depois, você precisa fazer a tua parte e buscar a Ele, doar um tempo para Ele. E dias marcantes, dias de derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne nós vamos experimentar. E você vai fazer parte desse mover, dessa onda de avivamento, desse derramado Espírito Santo. Em nome de Jesus.